Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para ministrarmos a lição de número 11 da nossa EBD, que tem por título Dentro de um Grande Peixe, Crer ou Não Crer. É a EBD número 11, a do quarto trimestre de 2017, a nossa revista do primeiro trimestre de 2018 ainda não chegou. Por esse motivo, nós atrasamos um pouco as lições, para que a gente pudesse estar continuando nesse trimestre agora de 2018. Tá? O texto áureo é Jonas, capítulo 2, o verso 7, que diz assim: Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Então essa é o texto base da nossa lição de hoje, certo? Se você estiver vendo esse vídeo através do Facebook, deixa lá o compartilhamento, curte lá. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa lá o like também, isso nos ajuda muito. Compartilha esse vídeo, tá? Existem muitas pessoas que não conhecem. Nós somos o único canal do Brasil que ministra as lições da revista Compromisso da Escola Bíblica Dominical, tá? Então compartilha, divulga aí para nos ajudar bastante, tá? A introdução da nossa lição, quem estiver acompanhando o slide está aqui no rodapé desse vídeo, tá? O resumo da nossa introdução. Jonas é o profeta mais famoso e o mais mal interpretado das Escrituras Sagradas. Por que o autor da revista está dizendo isso? Porque Jonas ele é o mais conhecido, né? Jonas, se nós chegarmos para uma criança e falarmos do profeta Jonas, a primeira coisa que vai vir na cabeça dessa criança é que Jonas foi engolido por um grande peixe. Todos nós sabemos da história, tá? Uma criança sabe da história que Jonas foi engolido por um grande peixe. Então ele é um dos mais famosos e o mais mal interpretado. Pessoas mal interpretam a história de Jonas, a vida de Jonas, e nós vamos entender no decorrer da lição o porquê isso acontece. Chamado por muitos de covarde, Jonas recebe uma missão do Senhor. Muitos chamaram Jonas de covarde, porque Jonas foi comissionado pelo Senhor para ir para Nínive, e ele mudou a trajetória, ele foi para Tarsis, pagou uma passagem, entrou no navio e foi para uma região que não tinha nada a ver com a ordem de Deus, tá? E muitos chamam ele de covarde, nós vamos entender também o porquê ele não foi covarde nessa história. Apesar de muitos lembrarem de Jonas apenas por 3 dias no ventre de um peixe, muitas pessoas só se lembram de Jonas interpretando que Jonas estava dentro do ventre de um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos é o seguinte: Jonas ele recebeu a missão de ir para Nínive, tá? Nínive era a capital do poder assírio. Os assírios, eles eram pessoas cruéis, maldosas. Eles eram bárbaros, tá? Eles faziam todos os tipos de atrocidade e crueldade que nós possamos imaginar, tá? Então o que é que acontece? Jonas, ele sabia do que aquele povo poderia fazer. Existia uma tradição de que pessoas que iam desafiar ou não concordar com as ideias dos ninivitas, eles faziam o quê? Eles decapitavam a cabeça daquele povo, colocavam estacas de madeira e fincavam essas estacas na frente da cidade como uma prova de demonstração de que o poder deles era superior a todas as outras pessoas que pudessem ali chegar. Então, por esse motivo, Jonas, ele pegou, um dos motivos, na verdade, né? Jonas pegou um navio e foi para Tarsis e não desejou ir para Nínive, né? Outros afirmaram que isto não passa de uma parábola. Muitas pessoas afirmam que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Isso foi simplesmente uma parábola. Isso na verdade não aconteceu. Foi só uma história. Esquecemos que Deus tem vontade. E baseado nessa vontade, comissiona Jonas para que o mesmo dentro do navio possa, através de sua rebeldia, apresentar o amor de Deus aos marinheiros, salvando-os de um mar enfurecido. Jonas desobedeceu a Deus. Jonas comprou uma passagem para Tarsis e não para Nínive. Mesmo assim, lá dentro do navio, mesmo rebelde, mesmo não fazendo a vontade de Deus,
Deus se manifesta através daquela rebeldia. Lembrem o que eu estou dizendo, não estou falando aqui nem afirmando que é para o homem ser rebelde, que sendo rebelde Deus vai agir. Não, eu estou dizendo o seguinte, que nessa situação específica, Deus demonstra amor aos marinheiros, salvando todos eles de uma catástrofe. Tá? Através da rebeldia de Jonas, Deus apresenta o seu amor àqueles marinheiros. É tanto que se nós formos ler o capítulo 2 de Jonas, nos mostra que todos eles, os marinheiros, rogaram aos seus deuses, fizeram orações, preces, rezas aos seus deuses. Tá? Então eles tiveram medo de morrer. Então dessa forma Deus demonstra o seu amor àqueles marinheiros, livrando eles de um mar enfurecido. Jonas terá de naufragar pessoalmente para se encontrar verdadeiramente com Deus, suplicando por sua vida. Isso aqui eu gostaria de deixar bem claro porque é uma coisa muito interessante. Um dia eu vi um pastor pregar e ele falou uma coisa na mensagem que eu nunca esqueci. Ele disse: existem pessoas que necessitam de uma cadeira de rodas. Existem pessoas que necessitam perder a visão. Existem pessoas que necessitam perder um membro do corpo. Existem pessoas que necessitam urgentemente de uma enfermidade. E eu não entendi isso na hora. Mas depois, com o passar do tempo, eu vim entender que existem pessoas que, para se encontrarem verdadeiramente com Deus, elas precisam naufragar pessoalmente. Elas precisam de uma... Exemplo, tá? Elas precisam de uma cadeira de roda para reconhecer que Deus é o Senhor. Elas precisam perder a visão para se aproximarem de Deus. Elas precisam perder um membro do corpo para entenderem que Jesus é o Senhor. E que isso não venha acontecer nem comigo nem com você. Que nós possamos perfeitos, com todas as nossas, com toda a nossa vitalidade, com toda a nossa saúde, com toda a nossa perfeição em termos de membros do corpo, que nós possamos reconhecer que Jesus é o Senhor, sem necessitar de nenhum empecilho desse, de nenhuma providência divina dessa. Tá? Então Jonas precisou naufragar pessoalmente para reconhecer a Deus e suplicar por sua vida. O primeiro ponto da lição é o mar, né? Obtendo forma ambígua, ou seja, tendo duplo sentido, ou seja, mais de uma interpretação, sendo uma criação divina, o mar é uma criação divina, o mar toma em algumas ocasiões estrutura de morte. Portanto, ao ser jogado ao mar, Jonas retorna ao perigo da morte e à conclusão de que andar fora da vontade do Criador não nos leva a nada. Então, o mar, ele é uma criação divina, mas ao mesmo tempo tornou-se, naquela situação ali, um ambiente de morte. Um ambiente de morte. Porque Jonas, na verdade, iria morrer se não fosse uma providência divina aquele grande peixe. Ou seja, todas as vezes que escolhemos caminhar sozinhos, o que conseguimos é viver uma experiência de algo sem vida, deserto, desolado, sem forma e em trevas absoluta. O mesmo Deus que por sua palavra põe em ordem o caos primordial é o mesmo que age em nossa vida para trazer sentido e forma ao nosso caos. Eu gostaria de deixar bem claro aqui duas coisas. A primeira, existem situações na nossa vida, existem caos na nossa vida, que são coisas da vida humana. Acontece. Exemplo, o justo ele perde o emprego, o ímpio também perde. O justo ele bate o carro, o ímpio também bate. O justo ele passa muitas vezes por alguma necessidade, o ímpio também passa. Então isso são coisas que acontecem rotineiramente porque somos seres humanos. Temos essas limitações. Agora existem caos nas nossas vidas que são ocasionados, que são provocados. Exemplo, um dia uma moça estava conversando e eu ouvi essa conversa, ela dizendo para uma pessoa assim: fulano, eu estou noiva de um rapaz que é estudioso, trabalhador, competente, honesto, íntegro, tal, e foi dizendo todas as qualidades da pessoa. No final ela disse: agora eu queria que você orasse pela vida dele, porque ele tem um pequeno defeito.
ele é agressivo com a mãe dele. E quando ela falou aquilo, a outra pessoa que estava ouvindo disse: então, minha filha, se afaste dessa pessoa. Porque se essa pessoa ela consegue ser agressiva com a mãe dele, que foi quem o gerou, com certeza, ao casar com essa pessoa, a agressividade vai passar para você. E aquela moça casou-se, e aquela moça hoje vive uma vida turbulenta, porque não tomou um conselho, porque procurou um caos para a sua vida. Então que isso sirva de exemplo. O autor está querendo dizer o seguinte, que Deus ele transforma o caos em bênção. Mas muitas vezes o caos ele chega, porque nós procuramos os problemas. E não devemos assim o fazer. A visão que Jonas teve de imediato foi fúnebre. A esperança está desfeita. Existe desespero e desolação. Deus não constrói um ambiente permeado pela fantasia para iludir seus filhos. Uma coisa interessante, Deus ele não constrói um ambiente ilusório. Deus ele não constrói um ambiente ilusório. Deus ele não constrói um ambiente de fábula. Deus ele não constrói um ambiente de conto de fada. Não, Deus ele constrói um ambiente real. Ele mostra a realidade. Quando o homem estava no Éden, antes do homem pecar, Deus disse: olha, de toda árvore que está nesse jardim você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai tocar nela, porque se você dali comer, você certamente morrerá. E o homem foi e comeu, e estamos pagando, vivendo esse caos todo no mundo, devido a uma desobediência ao Senhor nosso Deus. Então Deus ele não coloca ninguém em uma situação ilusória. Não é uma ilha da fantasia. Deus diz, ó, eu vos proponho dois caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Ele não coloca ninguém em ambiente ilusório, tá? Da mesma forma também não colocou Jonas. Sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porém, esse refúgio veio em forma de um grande peixe. Qual é o seu grande peixe? Aquilo que parecia ser morte para Jonas, na verdade foi vida. Aquele peixe, quando engoliu Jonas, acredito que a própria Escritura diz que Jonas estava ali dentro e acho de uma forma incômoda, algo úmido, algo com um cheiro ruim, não sei. Mas Jonas estava ali numa situação não boa. Aquilo para ele parecia ser algo trágico, ruim, mas aquilo foi bênção para a vida dele. Aquilo ali foi vida para ele. Se não fosse aquele peixe preparado por Deus, como a própria palavra diz, Jonas teria morrido. Às vezes, aquilo que suspeitamos ser castigo divino, na realidade é uma manifestação do cuidado pastoral divino. Deus cuidou de Jonas. Muitas vezes Deus vai fechar uma porta de emprego. Muitas vezes Deus vai tirar você da cidade que você reside. Muitas vezes Deus vai permitir que um noivado, um namoro se acabe. Por quê? Por amor a você. Aquilo que parecia ser algo ruim, pode ser que seja uma bênção do Senhor, livrando você de alguma situação. Qual é o seu grande peixe? Agradeça a Deus por ele. Pergunte a Deus qual é o sentido do seu grande peixe. Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso sobreveio sobre a minha vida? Por quê? E com certeza Deus vai te responder. O segundo ponto da lição é o peixe. Em um mar tempestuoso, se não fosse o grande peixe, o profeta teria morrido. Isso é a realidade. Nesse contexto, Deus não queria a morte física do profeta, e sim que o mesmo morresse em suas incertezas, pretensões egoístas, obtendo assim uma experiência com Deus que salva e traz de volta a vida. Jonas precisava, na verdade, de quê? De uma experiência com o Senhor. Jonas ainda não tinha, apesar de ser profeta. Jonas precisava entender que Deus é misericordioso, coisa que ele não teve com os ninivitas. Mas Deus estava aqui ensinando a Jonas, que é o Senhor de todas as coisas. Solitário, preso em uma prisão não convencional, o terror se apodera de Jonas. Podemos imaginar que a providência de Deus foi tão grande que o suco gástrico do peixe não dissolveu. Incrível isso aqui.
O mesmo não foi triturado pelo estômago do peixe. Isso aqui é fantástico. Dentro de toda aquela imundície, o ambiente torna-se templo de adoração a Deus. Isso aqui é muito interessante. 3 dias e 3 noites. Deus não permitiu que o estômago daquele peixe triturasse Jonas. Deus não permitiu que o suco gástrico do peixe dissolvesse Jonas. Imagino eu que o incômodo dentro daquele peixe foi algo terrível. Ter de segurar um alimento sem poder digeri-lo. E por ordenança divina, Deus preparou aquele peixe para isso. Então, providência divina. Aquilo que parecia ser inapropriado para o profeta e para alguns de nós, tornou-se um instrumento de salvação, aprendendo que devemos ter misericórdia, algo que o mesmo não apresentou pelo povo de Nínive. Então Deus se manifestou a Jonas como misericordioso, mostrando a Jonas que Jonas não se importou com isso. Jonas não olhou com esses olhos para os ninivitas. Tá? Aquele ser irracional foi usado por Deus para ser canal de bênção de forma incondicional. Um peixe foi usado por Deus sem ter raciocínio algum para ser um canal de bênção de forma incondicional. Um peixe comum, num ambiente comum, contudo o texto nos deixa claro o que o faz. O extraordinário é que fora preparado por Deus. Deus preparou aquele peixe. E a Bíblia diz, e Deus preparou um grande peixe. E esse engoliu Jonas. E passou com ele 3 dias e 3 noites dentro do seu ventre. Então Deus ele faz. A gente pensa que Deus ele mudou, que as coisas não acontecem, que milagres não acontecem. Acontecem do mesmo jeito. A única diferença é que nós hoje não acreditamos. Infelizmente, somos crentes incrédulos que não acreditamos na providência divina, uma providência semelhante a essa. Deixe Deus guiar sua vida. Ele sabe o que é o melhor para nós. Isso aqui é tão importante que nós pensamos que somos autossuficientes. Nós pensamos que entendemos todas as coisas. Nós pensamos que podemos fazer todas as coisas. Nós pensamos que sabemos de alguma coisa. E na verdade nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Por isso devemos entregar a nossa vida nas mãos de um Deus eterno. De um Deus que é onisciente, de um Deus que é onipresente e um Deus que é onipotente. Um Deus que conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. Então deixemos Ele guiar a nossa vida. O terceiro ponto da lição é a oração. Nos momentos de angústia, o maior refúgio é a oração. Eu fui para um sepultamento de uma irmã em Cristo e vi muito choro, muita dor, muita tristeza. E isso é normal dos seres humanos. E numa hora daquela não adianta você dizer assim, que Deus conforte o seu coração. Essa dor vai passar. Não adianta. Não tem como a gente consolar. Nessa situação, o maior refúgio é a oração. Só a oração move a mão de Deus. Só a oração alivia a alma. Não existe outro remédio para o alívio da alma. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês ou com todos vocês que estão me vendo. Nos momentos de maior dificuldade na vida, nos momentos de maior problema, nos momentos de maior angústia, só a oração alivia. Quando nós nos ajoelhamos na presença do Senhor e apresentamos aquela situação a Deus, e quando nós nos levantamos daquela oração, nós estamos leves, porque a oração ela alivia a alma. Nos coloca em intimidade com o Criador, uma conversa com Deus. Uma conversa. Deus ele quer intimidade com a sua criação. Lembram lá do Éden? A Bíblia diz que na viração do dia Deus descia até o jardim e ali conversava com o homem. Uma conversa que nós não sabemos, mas é uma conversa de saber como estavam as coisas. O que é que estava acontecendo, não sei. Deus quer intimidade com o homem. E é essa intimidade que a cada dia está sendo mais distanciada. O homem não quer mais orar, o homem não quer mais ler a Bíblia, o homem não quer mais buscar a Deus, o homem não quer mais buscar a face do Senhor e quer que as coisas
aconteçam da melhor forma e não vão acontecer. Sem a intimidade com o Senhor não há melhora, não há remédio, não há alívio. Mesmo em situação de rebeldia, como Jonas estava, a oração pode reverter qualquer quadro, mesmo que já esteja morto há 4 dias. Lembram lá naquela questão de Lázaro? Estava morto há 4 dias. Existia uma tradição naquela época que até o 3º dia poderia haver uma ressurreição, porque o espírito, segundo a tradição, ficava vagueando, pela região, vamos assim dizer, e teria a possibilidade de uma ressurreição até o 3º dia. Jesus veio no 4º dia, quando essa metáfora ela já tinha caído por terra. Não, já passou os 3 dias, não tem mais jeito. Mas Jesus é o Senhor do milagre. Jesus é o Senhor da vida. E, mesmo na situação de rebeldia que Jonas estava, a oração pôde reverter qualquer quadro. Jonas estava sepultado dentro de um grande peixe, sem ter a perspectiva de sair dali. Tendo, primeiramente, a perspectiva de morte. Eu vou morrer. Mas mesmo que esteja morto há 4 dias, se for da vontade do Senhor, o milagre vai acontecer. Que a oração seja semelhante a refeições diárias. Não sobrevivemos sem tomar café, almoçar e jantar. Devemos alimentar nosso espírito diariamente. Só assim teremos comunhão com o Senhor. O que é alimentar o espírito diariamente? Leitura da palavra, oração, comunhão com o Senhor, hinos e cânticos espirituais. Tá difícil? Tá. A vida corrida é, ninguém está dizendo que não é. Mas devemos separar um momento para servirmos ao Senhor. Lembram de Daniel? Daniel ele tomava conta de aproximadamente 120 cidades. Mas a Bíblia diz que aquele homem ainda tinha tempo para 3 vezes durante o dia se ajoelhar e orar ao Senhor. Então a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela alivia a alma. Jonas não escolheu um belo tempo, ou uma vigília, ou um momento especial. Aliás, foi um momento especial, o momento que ele mais precisava falar com Deus. Por isso, seja onde for, fale com Deus. Não precisa marcar audiência ou falar com algum secretário. Ao orarmos, falamos direto com o nosso Deus, sem intermediários. Lembre-se, qualquer situação pode ser revertida através do falar com Deus. Não precisa marcar audiência, não precisa de intermediário. Em qualquer situação, em qualquer local, se você parado, sentado, ajoelhado, deitado, não sei. Se você levar o seu pensamento ao Criador e disser, Deus, tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus ele está ouvindo. Não sei qual será a resposta, mas ouvindo, ele está. Então, meus irmãos, essa foi a nossa 11ª lição, tá? Do nosso 4º trimestre de 2017, dentro de um grande peixe, crer ou não crer. Semana que vem nós estaremos já na primeira lição do 1º trimestre de 2018, tá? Eu estarei gravando agora há pouco, é só terminar esse aqui, eu vou estar gravando a lição de número 12. E acredito eu, confiando em Deus, amanhã eu já estarei gravando a lição de número 13, que é a última lição do 4º trimestre de 2017, tá? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.